Sim. Livros aos Hebreus, capítulo 3, verso 12. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Olha aí o que Deus faz. Oricandalabacei. Alabai, andalabacéria. Aleluia. Aqui tem uma pessoa, irmão, que Deus preparou uma pessoa para você falar de Jesus e você se acovardou. Abra sua boca. Não se acovarda. Viu? Se Deus preparou, você fala. Ah, pastor, eu fiquei com vergonha. Não fique com vergonha nem tímido. Deus é na tua vida. Amém? Pega as vossas Bíblias, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Que diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para ser apartado do Deus vivo. Amém? Levanta a sua Bíblia e fala: Senhor meu Deus, nesta noite, fala comigo através da sua palavra. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve nesta noite. Pode se assentar, irmãos. Fica à vontade na casa de Deus. Pode exaltar a Ele se Ele merecer. Pode exaltar a Ele se Ele merecer. Pode exaltar. Irmãos, hoje nós vamos tratar do neopaganismo, o mal ser combatido. Olha, estamos voltando no tempo das heresias, hein? Olha, homens de Deus deram sangue, vida, para que o evangelho puro, primitivo, maculado, viesse estar em nossas mãos, para nós usufruir dele. Mas o que está acontecendo no dia de hoje, irmãos, está voltando tudo aquilo que era antes, paganismo. Olha, quem sabe muito bem, já frequentou o outro lado, sabia que se alguém cometesse pecado, morresse, ia fazer ali uma missa de 7 dias, depois não sei quantos dias, depois tinha um processo do tal do purgatório, até a pessoa chegar a Deus. E nós vemos, irmão, que a Bíblia não fala nada disso, é verdade? Mas hoje muitos estão sendo enganados pelas heresias que estão aí no mundo. Paulo tratou, Pedro tratou sobre isso nas igrejas. E nós vamos ver isso novamente, irmão, porque a igreja, ela não pode se apegar em amuleto. A igreja não pode se apegar em tijolo comprado na igreja. A igreja não pode se apegar no cajado de Moisés que se vende na igreja. Isso é paganismo, irmão, isso é idolatria. Os irmãos não podem se apegar na meia consagrada que foi orada no monte e comprar na igreja. Os irmãos não podem se apegar em amuleto. A igreja, servo do Senhor, não tem amuleto, porque tem um que morreu na cruz por nós, chamado Jesus Cristo Nazareno, e é nele que nós confiamos, aleluia. A igreja não precisa de amuleto, irmão, de purgatório ou de qualquer coisa parecida. Antigamente, irmão, as pessoas iam atrás de Paulo, porque Paulo ele pregava uma palavra da verdade e aquela palavra tocava no coração. E quando havia alguma pessoa enferma, as pessoas eram curadas. Paulo, quando ele pregava, irmão, só a sombra de Paulo levantava pessoas enfermas. O lenço de Paulo, pessoas se apegam muito nisso, não é verdade? Só o lenço de Paulo, quando Paulo passava, irmão, as pessoas eram curadas. Aquele ali era um evangelho na qual o Senhor Jesus nos ensinou. Um evangelho primitivo, de sinceridade, de coragem. Mas hoje o que nós vemos nos dias de hoje é totalmente diferente. A igreja está virando pagã novamente. Ela está igual os hebreus na antiguidade. Os hebreus antigamente eles precisavam de alguma coisa para poupar. É tanto que quando Moisés subiu ao monte,
e demorou a subir. O próprio irmão dele estava naquela rebelião de fazer bezerro de ouro para ser adorado. Porque os hebreus eram assim, irmão, eles queriam ver alguma coisa para poupar, para ver. Está voltando isso novamente nas igrejas. A igreja está voltando a ser uma igreja idólatra, uma igreja pagã, porque a nova era está trazendo isso. A nova era está trazendo isso nos dias de hoje. E nós vamos tratar isso, irmãos. Nós vamos ver. Abra as vossas Bíblias no livro de Efésios, que você vai ver, irmão, que a igreja foi chamada para servir e se revestir contra o mal. E como nós conseguimos se revestir contra o mal? É através do cajado de Moisés, é através do tijolo consagrado, é através do lenço vendido na igreja, meia. Não, meus irmãos, nós vamos ver agora, abra as vossas Bíblias no livro de Efésios. A igreja ela tem que aprender a confiar no Senhor e nela guardar a sua fé, e nele guardar a sua fé. Livro de Efésios, irmãos, vamos abrir aqui a Bíblia. O capítulo é 6. Olha aí, ó, que coisa linda o Senhor nos ensinando. Livro aos Efésios, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. Para você se revestir do poder de Deus. Para você se revestir da armadura do Senhor. Para você buscar mais a igreja, orar mais, se capacitar mais, jejuar mais, para o Senhor revestir a tua fé, para o Senhor revestir a tua vida do poder que está nas mãos dele, aleluia. A igreja não precisa de amuleto, não precisa de cajado, a igreja não precisa de tijolo de meia, a igreja precisa de fortalecimento de Deus. A igreja precisa se revestir de Deus. A igreja nunca precisou de amuleto. Isso está parecendo um paganismo lá atrás das igrejas primitivas, não evangélica, não cristã. Porque depois das mortes dos apóstolos, vieram o paganismo, né? Pessoas vendendo a fé. Pessoas, irmão, para poder ter a salvação, tinha que pagar uma missa de 7º dia. E é paga até o dia de hoje. E tem do 7º, tem não sei dos quantos, não sei dos quantos mais, e quantos números, não sei quantos, para a pessoa adquirir a salvação. Não, irmão, depois da morte segue-se o juiz final. Mas eu louvo a Deus que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. Aqueles que morrem em Cristo Jesus não precisam de missa de 7º dia. Aquele que morreu em Cristo Jesus não precisa passar pelo purgatório, pagar os seus pecados, aleluia. Porque aquele que morreu em Cristo Jesus, ele lutou, guerreou, porque foi revestido do poder do alto céu, aleluia. Ele foi revestido do poder que é nas mãos de Deus e venceu as suas lutas, aleluia. Venceu as suas guerras. Não precisamos passar por purgatório. A Bíblia fala que no meio deles o Senhor levanta um chamado Lutério, Martim Lutério. Foi perseguido por pregar a verdade, anunciar a verdade. Como que você estuda a Bíblia Sagrada, irmão? E daqui a pouco você está enganando o povo. Ah, irmão, a Bíblia trata muito bem disso. Eu não vou ler todo o livro de Efésios, porque é muito longo. É do verso 10 ao verso 18. Você vai ver que a igreja, porque ela precisa se revestir. Se você está fraco, irmão, comece a orar. Se você está fraco, irmão, comece a buscar.
Se você está fraco, começa a orar, dobra o seu joelho, começa a jejuar, falar com Deus. Fala com aquele que pode resolver o teu problema. Começa a buscar Ele de dia e de noite, até você ser revestido de toda a armadura de Deus. Eu sei que os dias são maus, eu sei que os dias são difíceis, mas a Bíblia fala, chegai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Se você buscar resistir ele vai fugir de você. Se você começar a buscar a Deus, se afastar dele, ele não vai resistir, aleluia. Começa a buscar a Deus. Deus tem coisas lindas a fazer em nossas vidas, mas devido à facilidade, irmãos, sabe o que acontece? A igreja, ela nunca foi dependente de homem. A igreja nunca foi dependente de ninguém. A igreja é dependente de Deus. Nós temos que entender e pregar isso, irmãos. A igreja não precisa de mim. Quem sou eu? Misericórdia. Quando alguém pensou que era maior que Deus, caiu. A primeira rebelião foi no céu. Se eu achar que vocês dependem de mim, misericórdia, grande vai ser a minha queda. Estamos juntos, irmão, nessa caminhada. O mesmo céu que você almeja, eu almejo também. A mesma caminhada que você está, eu estou também. Na mesma fé que você defende, eu defendo também. Estamos juntos, ombro a ombro. Aqui eu não sou melhor que vocês, vocês não são melhor que eu. Nós somos dependentes de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. A igreja nunca dependeu de homem. A igreja nunca dependeu de mão humana. A igreja depende das mãos de Deus, pelejando e guardando ela de dia e de noite, aleluia. A igreja depende de Deus. Vocês já são livres. A liberdade está aí. Não volta ao tempo passado, que você fica se apegando em moleto, orando uma estalta, como Isaías 45:20 fala. Tem olho, mas não enxerga, nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. E para se locomover precisa de pessoas para carregar. Fugir, voltai a congregar, vos que escapaste. Isaías está falando lá. E quantos meus irmãos estão diante de uma estalta de ouro, de prata, de mármore, de madeira, buscando uma salvação, uma resposta? Não vai ter. O único que pode dar a resposta para a tua vida é Jesus. O único que pode dar uma resposta para a tua casa é Jesus. O único que pode te socorrer é Jesus. O paganismo, irmão, está aí. A nova era está aí. Paulo falava que isso era comichões nos ouvidos. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. A operação do ministério da injustiça no mundo. A injustiça já está aí. Quem quiser andar com os injustos, ande. Quem quiser andar, se sujar com os injustos, se suje. Porque a Bíblia fala que quem é limpo se limpa cada vez mais. Quem é sujo se suja cada vez mais. A injustiça opera nesta terra. A Bíblia vai falar em 2 Timóteo, pega suas Bíblias, abra em 2 Timóteo, olha que coisa linda o Senhor fala. Isso é tudo Paulo, irmão, falando à igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia. Se nós olhar aqui, irmão, do verso 3, você vai ver que homens são muitos vaidosos, né? Quantos estão colocando a sua vida acima de Deus? Quantos estão colocando seu status físico, material, acima de Deus? Coitado do homem. É pobre, é pó, é cego e nu. E a Bíblia ainda mais, é miserável. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente pai e mãe,
ingratos e profanos. Irmãos, se Paulo estava repreendendo a igreja naquela época, imagine no dia de hoje, que hoje uma pessoa fala uma asneira na internet, espalha para o mundo inteiro. E muitos estão caindo no laço dos homens profanos. E quantos estão caindo nos laços dos homens enganadores? Quantos estão caindo no laço dos homens soberbos? Quantos estão caindo no laço dos enganadores? Quantos estão sendo enganados e enganando as pessoas? Está voltando, irmão, o tempo do paganismo. O homem que se colocava acima da palavra de Deus. O homem que se titulava, irmãos, Deus na terra. Nada disso, irmão. A Bíblia é bem claro. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Homens, para manter a sua vaidade, vão enganar a igreja. Homem, para manter o seu eu, vão enganar o povo de Deus. Homem, para manter a sua vaidade, o seu ego, vão enganar as ovelhinhas de Jesus. Mas a Bíblia fala, irmão, que é necessário, é lícito que se manifeste essas heresias, para que os verdadeiros adoradores venham falar a verdade, para que os verdadeiros adoradores venham pregar a verdade. Você não pode se calar, irmão, você tem que pregar e falar a verdade nesta terra. A heresia estão aí, os homens profanos estão aí, os homens enganadores estão aí, mas você tem o dever de levar a palavra de Deus da verdade para frente. O Senhor Jesus te ensinou a verdade e pregar somente a verdade. Você não pode fugir disso, igreja. Se nós pegarmos aqui de 1 Timóteo também, leia aí, irmão, comigo, 1 Timóteo, capítulo 1. Olha aí, que o Senhor fala. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. As pessoas que estão pregando as falsas doutrinas, voltando os costumes do paganismo lá atrás, e não podemos deixar isso crescer nas igrejas, não podemos deixar isso ir avante nas igrejas. Paulo já tratava isso, olha aí, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertirem alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou genealogia intermináveis, que mais produz questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Olha aí, irmão, a preocupação de Paulo com as pessoas para não pregar outra doutrina, para não distorcer a palavra de Deus. Há uma só palavra, irmão, é aquela que saiu da boca do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Não há duas palavras, não há dois reinos do céu, há uma só, irmão, uma verdade, a palavra da verdade. Hoje, irmão, depois que nós aprendemos a falar, estamos vivendo no tempo da graça. Aprendemos a falar isso, e nisso ficamos, parecendo que no tempo da graça podemos pecar, parecendo que no tempo da graça podemos errar dia por dia, parecendo que no dia da graça podemos se prostituir, podemos cair no laço do diabo, porque estamos vivendo no tempo da graça. Aprendemos, meu Deus, meus irmãos, essa fábula, estamos vivendo na graça, na graça, na graça. Estamos sim vivendo na graça porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Mas a graça não significa pecar contra Ele. A graça não significa estar vivendo uma vida errada dentro da igreja. A graça não significa você, irmão, viver dupla vida, uma santa na igreja e lá fora profana. Hoje é tempo da graça, irmão. Hoje é tempo da graça, mas esse tempo da graça não é para você viver numa vida de pecado. Paulo fala, olha, ficai aí na Macedônia porque muitos vão querer distorcer a doutrina, a palavra de Deus. Ficai aqui para pregar a verdade.
Isso aqui eu estou mostrando para vocês na Bíblia, irmão. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Quem é espiritual, discerne tudo. Se você é espiritual, irmão, você vai discernir e por nada vai ser discernido. Você vai discernir tudo. Se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai discernir as coisas que é do céu e as coisas que é da terra. As coisas que é do céu, as coisas que é santificada e as coisas carnais. A Bíblia vai falar aqui também, irmão, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. Capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Em ti edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não vencerá ela, aleluia, porque eu santifiquei e te levantei nesta terra. A porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, porque o Senhor santificou você, o Senhor lavou você, aleluia. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. O Senhor já tinha falado para Pedro, tu me ama, amo, eu farei de você, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Pode tentar, irmão, o inimigo distorcer a palavra de Deus, porque quem conhece melhor que a Bíblia, eu e você, é o diabo conhece ela de capa a capa. Para ele distorcer e enganar muitos é rápido. É verdade? É por isso que nós temos que comer. O Senhor falou para Josué, Josué, medita nesta lei de dia e de noite. Coma dela, se fortalece dela, para não ser enganado pelo diabo. Aleluia. Para você não ser enganado pelo diabo, coma da palavra de Deus. Se fortalece nela, se capacita nela, se revista nela, para o Senhor te exaltar na terra. Aleluia. É a palavra de Deus, irmão. Para nós encerrar aqui, que a hora já se foi. Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 16. Você não foi chamado para ficar num banco, calado. Você não foi chamado para ficar estacionado. Você foi chamado para pregar e defender um evangelho de Cristo Jesus. Aprenda a abrir a tua boca, falar de Deus, falar da palavra, ganhar as almas perdidas, falar para o traficante, falar para o homem que está perdido. Aprenda a falar de Jesus Cristo, porque você não foi chamado para ficar de boca calada, mas foi chamado para defender o evangelho do Senhor Jesus na terra. Você foi escolhido para pregar, você foi escolhido para falar do amor de Deus. Não se cala diante das dificuldades. Aqui está falando aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 16. Você foi chamado para defender o evangelho. Você tem defendido o evangelho? Como tem um ditado aí no mundo, com unhas e dentes, pregando a verdade quem tem que pregar, falando do amor de Deus aos que necessitam, ou você tem se curvado à covardia? Pessoas estão precisando de ouvir o evangelho. Um dia você ouviu o evangelho e foi liberto pela palavra de Deus. E quantos estão precisando de ouvir para ser liberto? Quantos estão necessitando de ouvir para ser liberto? E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Deixando tanto faz como tanto fez. Estamos no tempo da graça mesmo. E vai indo, levando o evangelho de qualquer jeito. Estamos no tempo da graça. Então vai pecando. Estamos no tempo da graça, então vai se prostituindo. Estamos no tempo da graça, então vai fazendo as coisas que tem aí na terra, vai fazendo tudo que o diabo gosta. Você está no tempo da graça, então vai errando, vai pecando, vai destruindo a sua vida espiritual, porque logo, logo a trombeta toca, aleluia. E som vai subir os lavados, remidos, os que levaram com sinceridade a palavra da verdade, aleluia. Só vai subir aqueles que levaram com sinceridade a palavra da verdade, aleluia. É coisa séria, irmão. Parece que
Para entrar no céu é como entrar no shopping, coisa fácil. Parece, irmão, que entrar no céu é como entrar num parque de diversão, vai se divertindo. Não. Para entrar no céu, irmão, é lutando, é pelejando, é guerreando. Todo dia você tem que guerrear. A carne deseja coisas erradas, mas o seu Espírito está falando para você: não, filho, não é aí, vai por aqui. O Senhor não te chamou para isso. Mas a carne está falando: nós estamos no tempo da graça, vamos por aqui. O Senhor vai perdoando, o Senhor vai perdoando. O Senhor perdoa mesmo. Mas quando a trombeta tocar, se você estiver no erro, você fica. Essa é a verdade, irmão, não tem como se fugir da verdade. Isso é a verdade. Nós vimos por aí, irmão, tantas pessoas pregando, mas a verdade ninguém quer falar mais. Hoje a pessoa entra demoniada na igreja e sai com 2 demônios. Porque hoje ninguém ora mais por libertação. Hoje ninguém ora para Deus curar das enfermidades. Hoje se fala só em bênção, toma chave de casa, chave de carro, isso é muito bom. Se Deus der, é bênção. Ele é Deus. Mas o evangelho nunca foi prata, nunca foi ouro, mas é salvação das almas perdidas. O reino de Deus nunca foi ouro nem prata. O reino de Deus é salvação dos perdidos, dos aflitos, dos necessitados. Você quer ser abençoado por Deus, faz as coisas certas. Você quer sua casa estruturada, abençoada, busca o Senhor com sinceridade. Não é fácil. Ninguém falou que era fácil. Saiu uma reportagem na revista Veja essa semana. Eu sei porque eu leio muito, irmão. Depois você procura lá. Revista Veja. Eu não posso nem estar falando que eu estou gravando aqui, né? Mas eu vou anunciar. Saiu hoje. Hoje nessa semana, acho que foi terça ou quarta, se eu não me engano. O que cresceu de pessoas desengrejadas. Você sabe o que é esse desengrejado? É uma palavra até bonita, né? Mas na realidade é desviado, irmão. Pessoas que estão sem igreja para congregar, pessoas que não estão servindo a Deus, morreram na fé, passaram por alguma frustração dentro da igreja, prometeram e não foi Deus que prometeu, foi homem, se enganaram e as pessoas saíram das igrejas. Olha, irmão, a quantidade de cristãos que estão desviados, olha, para a revista Veja, dá isso, fazer uma matéria do desengrejado na revista dela, é porque o negócio é muito sério. Quantas pessoas se desviaram, irmão? Quantas pessoas que estavam grudadas em homem? Por isso que eu falo, não se apegue em homem. As pessoas estavam apegadas em homem. O pastor dele caiu, aí ela cai também. O pastor dela lá errou, ela se frustrou e saiu da igreja. O pastor dela lá saiu na capa da revista, foi preso por desvio de dinheiro, roubando os fiéis. Ela se frustrou, foi embora da igreja. Mas quem disse para você se apegar em homem? Você tem que se apegar naquele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele que morreu por você. Ele nunca vai decepcionar ninguém. Ele é um amigo fiel, aleluia. Aonde você está, ele está contigo, porque ele te ama e ele é fiel para com a tua vida, aleluia. É por isso que tem muitos desengrejados. É por isso, irmão, porque estão apegados em fábulas. Estão pegados em enganos, aleluia. E isso nós temos que tratar, não tem como correr. A revista Veja lançou essa matéria, irmão, e eu fiquei assustado com a quantidade de membros que congregavam e agora não congrega mais. Ela deu uma palavra até bonita, né? Desengrejados. Desengrejado. Irmão, passa a primeira ceia, o irmão não toma ceia. Passa a segunda, não toma ceia. A terceira, não toma ceia. Não tem onde congregar, fica para lá e para cá. Me desculpa, mas isso aí não é desengrejado. A pessoa está desviado. E isso a matéria da Veja, depois vocês buscam lá.
Dá um Google, não sei. Eu vi numa reportagem. Aumentou muito o desengrejado. E eles foram além, foram profundo. Eles falaram porque se frustraram dentro da igreja. Aqui, irmão, o que nós prometemos para você nesta noite é o reino do céu. Não te prometo carro, casa, dinheiro. Eu te prometo que se você for fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. Aleluia! Se for fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. 2 de Pedro, pega aí a sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 9, é muito longo, a hora já se foi, mas eu quero encerrar com esta passagem bíblica. 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 9, amém? Glória a Jesus. E também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduziram encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios como palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens e abominável, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre a sua obra injusta. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o injusto para o dia do juízo, para seres castigados. A igreja ela não pode andar com o mundo. A igreja ela não pode ir no mesmo caminho que o mundo. A igreja não pode estar enganada como o mundo está, porque quem está no mundo estão sendo enganados. A igreja não pode ser enganada, porque aquele que morreu na cruz do Calvário já libertou este povo. E você nesta noite é livre para adorar, para buscar, para servir a Deus com sinceridade. Amém? Deus é fiel, irmãos. Não vou prosseguir mais. A palavra por si fala só. Não precisa eu nem pregar mais. Essa palavra de 2 Pedro foi demais, irmão. Ela foi completa. Não é o pastor Lúcio que está falando. Quantos lobos estão aí, irmão, querendo devorar a alma do justo. Não é verdade? Irmãos, eu quero orar com vocês agora. Se coloca de pé. Esta campanha, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero que você, irmãos, ajude a obra de Deus com amor. Pastor, não tem nada